Vitão, para você a briga já acabou? Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo tricampeonato, repetindo o que fez o São Paulo do Renan, do Muricy, tricampeão brasileiro. É uma pipocada histórica do Botafogo, bipipocada, né? E ao vencer o Botafogo na terça-feira, Eu o falei que o Palmeiras. Vitão, só para corrigir, falei que o Fortaleza Né, venceu ontem, mas na verdade empatou com o então, Flu, né? Bem, e, ao bem, ven- bem, a correção importante. e ao vencer terça-feira o Botafogo, o Palmeiras elimina matematicamente o Fortaleza, porque abre 6 pontos, faltando 6 em disputa, mas com 3 vitórias a mais. Então ele ganha do Botafogo, elimina todos os campeões e vai jogar por uma vitória em 2 rodadas. Se o Botafogo ganhar os 2 jogos, o Botafogo não vai ganhar do Inter no Sul. O campeonato acabou hoje, não matematicamente, mas acabou hoje. E o grande vencedor da noite é o Galo, mesmo que o São Paulo vire, porque o Galo já comemorou o título do Racing na Sul-Americana. E um time que não era o favorito para a Libertadores, agora é o grande favorito, porque o Botafogo entrou em depressão profunda, né? Porque há um mês atrás, 2 meses atrás, dava chilique se perguntasse do ano passado, não pode perguntar disso, tal, e entrava lá o Alberto Diniz, observatório da imprensa, os ombudsman, não pode perguntar. Agora, não tem botafoguense vivo, morto, que não está pensando nisso, né? E já seria o Palmeiras favorito na terça-feira por jogar em casa e pela divisão, que eu acho que prejudica o Botafogo. Acho que a CBF prejudica o Botafogo ao marcar esse jogo antes da Libertadores, né? Mas enfim, para mim o Campeonato Brasileiro acabou hoje. Não é, o Palmeiras já está na frente, porque tem uma vitória a mais. Os outros 2 jogos do Palmeiras são bem mais fáceis que o do Botafogo. O Botafogo tem o Inter fora de casa, que hoje é o melhor futebol do Brasil, quem joga é o Inter. Então, para mim, o campeonato acabou hoje. O Palmeiras E repete o o São feito de Paulo na Muricy. última rodada, Vitão? E o São Paulo na última rodada não Não, jogando mais nada. não, o São Paulo na última rodada. Mas aí o São Paulo não ia fazer questão nenhuma de ganhar do Botafogo 2008, 2009 feelings, né? Aquela coisa. Mas assim, o Inter fora de casa, eu acho que o campeonato acabou hoje e de forma melancólica. Aliás, o Renan falou, Luísa, que o Palmeiras não jogou bem hoje, porque ele é um cara muito mais educado, porque o Palmeiras não jogou nada hoje, jogou menos ainda contra o Bahia, fez 6 pontos. O Botafogo fez 200 chances contra o Cuiabá, jogou melhor que o Vitória, fez 2 pontos. Futebol é isso. Acabou o campeonato. Ó, daqui a pouco a gente vai trazer os próximos jogos das equipes, que aí a gente pode ter um panorama um pouco mais claro, né, do que as equipes ainda vão enfrentar até o fim do Campeonato Brasileiro. Ô, Renan, o Vitão, ele é daqueles bem assertivos, né? Ele é radical. Quando ele pensa, quando ele acha uma coisa, ele vai que vai. É para isso tudo mesmo? O campeonato acabou? Ou qual é o tamanho da vantagem do Palmeiras hoje nesse Campeonato Brasileiro, mesmo que os dois times estejam empatados na pontuação? Luísa, eu não consigo ser tão enfático quanto o Vitão nesse que o campeonato finalizou já, mas eu acho que o Palmeiras tem vantagem hoje. Joga em casa. Querendo ou não, tem um jogo sábado, uma final de Libertadores, um jogo que nunca existiu na história do Botafogo, né? A chance de ganhar um título inédito também. Tudo isso passa muito pela cabeça dos jogadores, da comissão, enfim. Eu não consigo falar que o campeonato acabou, mas eu consigo falar que o Palmeiras tem vantagem. E o Vitão falou um detalhe que é muito importante. Esse futebol, muitas vezes chato, pragmático do Palmeiras, é muito eficiente. É muito eficiente. Esse Abel Ferreira, ele consegue tirar dos jogadores coisas que muitas vezes nem é da característica deles, né? Nem é do o Veiga, coisas. O segundo tempo, enquanto esteve em campo, o Veiga só marcou, só correu para trás, só deu porrada. O campo também não ajudou muito hoje, choveu muito em Goiânia, para quem não viu o jogo. O campo estava meio pesado. O Palmeiras não conseguiria normalmente fazer um jogo razoável, vamos dizer assim. O Estevão correndo para trás, né? O menino que fez a bela jogada do gol, fez a bela jogada do gol, passe para assistência, mais uma participação em gol do Estevão, assistência para o Veiga, correndo para trás também no segundo tempo. Então esse Abel, ele consegue tirar dos seus jogadores coisas impressionantes. Quando você dá por terminado alguma determinada situação, esse cara deve ter um plano mesmo. Não é possível, cara. É inacreditável isso. E daí, o Vitão falou da bipipocada. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é a primeira vez, acho que na história, né, que tem a bipipocada. Vitão, eu faço uma Coisas que só pergunta para você. acontecem com o Botafogo, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo. Se o Botafogo perder o Brasileiro e perder a Libertadores, vira tripipocada, vira o quê?
Se Porque eu perder os trabalho no dois. UOL, trabalho no UOL, senão eu falar que ia pedir música no outro canal lá. É isso que ia acontecer, né? Ia pedir, ia Agora, ô pedir. Vitão, se o Botafogo for campeão, você já virou meme, né? Vamos recortar esse Olha, pedaço aqui. E não aí vou você ficar vai triste. pro Não, Twitter, vai para as redes sociais. todo mundo sabe que eu não falo com o coração, eu tô falando com a razão. Mas se isso acontecer, eu não vou ficar nem um pouco triste, nem vou derramar nenhuma lágrima, porque você sabe que eu tenho total simpatia pelas cores do Botafogo. E não sou um grande fã da clorofila, do verde, não faço fotossíntese. Então, se o Botafogo for campeão, eu vou pedir desculpa, mas não vou ficar triste, não. Mas eu não acredito, Luiz. Eu não faço zica reversa. Eu acho que o Botafogo, nos melhores momentos, jogou o melhor futebol. Mas quem quer ser campeão, todo mundo tem alguma história triste para contar. Mas na reta final, você não pode deixar 6 pontos contra a Vitória, Criciúma e Cuiabá em casa. Você não pode deixar 6 pontos. O Palmeiras perdeu para o Corinthians em Itaquera, que não foi um resultado esperado, mas é o maior rival na casa do adversário, é um clássico. É diferente. O Botafogo perdeu jogos imperdíveis. Ah, jogou bem. Tem jogos que tem que ganhar na marra. Você tem assim, eu vou ser campeão, vou ganhar esse jogo. Todo time campeão ganha jogo na marra. O Palmeiras é o time que ganha jogo na marra. O Renan falou que é chato ver o Palmeiras jogar. Imagina, mais chato ainda para quem segue o Palmeiras. É insuportável. Porque assim, o futebol é aquilo, mas você vê o jogo do Palmeiras contra o Bahia jogando bem melhor. Tava na cara que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Tava na cara. E assim, hoje na pressão, eu duvido que um palmeirense não falou, vamos ganhar esse jogo de 1-0. Assim, E já o botafoguense, é o empate, você até citou, né, heróico pelas condições, mas assim, é obrigado por nada, né? Porque a essa altura o empate ou a derrota é a mesma coisa. Obriga a vencer o Palmeiras fora de casa. Assim, o vermelho do Tiquinho Soares, que é a última cena do jogo hoje, mostra o Tiquinho Soares, que foi uma das pessoas que mais sentiram o abalo ano passado, e para mim é sintomático, assim, né? É sintomático. O último lance, assim, o Palmeiras, assim, o time, não é o melhor futebol do Brasil, mas é o time mais confiável do Brasil, porque assim, vencer, você acostuma a perder e você acostuma a vencer. O São Paulo, que foi o único tricampeão brasileiro à moda antiga seguidinha, teve vários jogos com o Muricy que não jogou nada. E ganhava esses jogos que não ganhava nada. Uma bola do Jorge Wagner, um cruzamento, um escanteio. Então, assim, ganhar e perder você acostuma, né? E não adianta falar que é outro ano, porque a torcida é a mesma, o ambiente é a mesma, os jogadores alguns são reserva. Tá no ambiente. Porque o Botafogo é uma coisa só, o Palmeiras é uma coisa só. Enquanto o Botafogo não ser campeão de alguma coisa, isso vai rondar o Botafogo. Então é um tropeço. Se fosse o contrário, era capaz do Palmeiras ir no Newton Santos e dar a volta por cima, porque tem um estofo recente de conquistas de você tirar da cartola. Eu confesso, eu não estou falando aqui para viralizar, para ser polêmico, não, Luiz. Eu posso até ser de forma voluntária, não é de propósito. Eu acho que o campeonato de verdade acabou hoje. Acho que se o Botafogo vence hoje, o Palmeiras seria favorito, porque ficaria 2 pontos dependendo só dele. E depois do Botafogo, a tabela é mais simples. Mas para mim acabou hoje. Animicamente, o Botafoguense hoje está em depressão. Quando a gente fala do Botafogo de 2024, né, vem sempre essas comparações com o ano de 2023 por tudo que aconteceu. Foi um cenário um pouco diferente, né? Foi um time que abriu ali 13 pontos na reta final e acabou derretendo uma campanha que a gente via o abalo emocional muito claro ali dos jogadores ao longo das partidas, que tomava gols no fim dos jogos. Acho que é um cenário um pouco diferente de agora, e é isso que eu quero jogar para o Renan. Você vê muitas semelhanças de fato ou no ano passado realmente foi mais atípico? Porque agora, por exemplo, o Botafogo começou perdendo esse jogo contra o Vitória, mas conquistou um empate que foi até heróico ali pelas circunstâncias da partida, né? Esse ponto foi importante. A gente viu a própria torcida no Newton Santos levantando neste momento. Você vê de fato essa narrativa muito semelhante ou tem algumas diferenças deste Botafogo que tem outros jogadores, né? Tem uma outra história, um outro técnico, mas claro, é o mesmo clube e acaba convivendo com esse fantasma do ano passado também, Renan. Vendo pelo ponto de vista emocional, é idêntico. E há poucas rodadas atrás, né, poucos jogos atrás, apenas um jogador daquele ano de 2023, Marlon do ano Freitas. passado, estava em campo, que é o Marlon Freitas. Hoje começou Adrielson, né?
Aí depois começou o Adrielson, depois entrou Eduardo, entrou Tiquinho, então foi trazendo o pessoal do ano passado, né? O pessoal já mais abalado ainda do ano passado foi entrando em campo. Do ponto de vista emocional é idêntico, é idêntico. Quanto o Criciúma, você consegue fazer um gol lá perto dos acréscimos, já lá perto do minuto 90, e sofre um gol nos acréscimos, um minuto depois. Então, isso aí é coisa que vai abalando cada vez mais o psicológico dos jogadores. Isso é muito claro. Eu vejo um Botafogo que pressionou todos esses adversários, pressionou o Atlético com um a menos e a bola não entra. Então isso vai abalando o jogador. Aí você vê atitudes fora do campo dos jogadores, como a do Luiz Henrique, um jogador nível de seleção brasileira não pode ter uma atitude dessa, desculpa. Você não pode estar o Luiz Henrique não pode estar de fora de um jogo desse de hoje, disputando um título, porque fora do campo ele arremessou uma garrafa no pessoal ali, aí acho que acertou numa jornalista, né, numa repórter. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Tamanho é a bala emocional que os jogadores do Botafogo estão vivendo hoje. E você pode ter certeza que a torcida, a diretoria, enfim, todo mundo hoje está muito abalado psicologicamente, sem dúvida nenhuma, Luiz. É uma situação complicada. A gente já vai para o break daqui a pouquinho, então vou registrar alguns dos comentários aqui. Aliás, pessoal, me avisa aqui quanto tempo a gente tem para ir para o break, porque tem uma enquete para vocês. Vamos para o break? Então tá. Então, ó, a gente vai para um break rapidinho na televisão, nas principais operadoras em que o canal UOL está, e a gente segue aqui no YouTube conversando bastante, discutindo com vocês, e 2 minutinhos a gente está de volta. Muito bem, seguimos aqui no YouTube. Deixa eu registrar algumas das participações aqui. Aliás, temos uma enquete, hein, para vocês votarem. Muito simples, direto e reto. Quem será o campeão brasileiro? E o nosso diretor colocou só 2 opções, hein? Se vocês acham que vai ser outro time, vocês reclamem com ele. Palmeiras ou Botafogo, então vocês vão votando por aí, mas claro, outros times também ainda têm chances. O Fortaleza ainda está de olho mesmo com esse empate ontem com o Fluminense. E vamos ver o que a galera está dizendo por aqui. O Jackson Rogério, ele diz que vamos ganhar do Palmeiras e vamos ser campeões. Um botafoguense aqui que está confiante e, de fato, o Botafogo pode vencer essa partida terça-feira contra o Palmeiras, apesar de ser no campo inimigo, né, no campo rival do Allianz Parque. E o José Mendes diz o contrário. Na terça o Palmeiras vence e abre 3 pontos. Aí o Dudu fala que não dá, até algumas pessoas nas redes sociais comparando o Botafogo com o Flamengo de 2019, mas aí fica complicado mesmo. Então ele diz, é piada fazer essa comparação e de fato complica. O João diz que é uma pipocada também, ele concorda com o Vitão por aqui, o Rodrigo Silva diz a mesma coisa. Muita gente com esse discurso, mas gente, ainda tem campeonato, ainda tem 3 rodadas, então vamos com calma por aí. O Cadu Guimarães falando a mesma coisa, do Botafogo pipoqueiro, um monte de pipoca aqui rolando. Vai todo mundo virar meme. Se não der, se o Botafogo for campeão, vai todo mundo virar meme por aqui. E o Cristiano Gonçalves diz, vamos ganhar do Palmeiras na terça-feira, pode anotar. E diz que o Palmeiras vai virar freguês do Botafogo. Essa rivalidade que se acirrou aí nos últimos tempos, depois daquela virada histórica do Palmeiras no ano passado. Quem apareceu por aqui, Deivinho. Deivinho causou uma confusão com o Botafogo no jogo passado, hein? No jogo do Galo. E vai estar em campo agora na final da Libertadores. Ele diz aqui que o Botafogo vai perder os 2 campeonatos. Será? Veremos. Muito Pelo bem. seu sorriso, então, pelo seu sorriso, estamos de volta na TV. Olha, Vitão, não sei, não me coloque em maus lençóis. Vamos ver aqui. O Só Fumaça diz que eu estou torcendo contra. Gente, não, meu time é outro. Meu negócio tá no outro fim de semana. Meu negócio tá no outro fim de semana. Essa briga, não faço parte dela. Aliás, Clube Atlético Mineiro 2-0, hein? Tá vencendo. Eu não faço parte, mas se eu pudesse escolher, eu confesso que eu tiraria a pipoca e daria um troféu pro Botafogo. Meu coração tá lá, mas não tem a menor chance. Acabou. Ô, Vitão, você falou muito sobre essa questão anímica, né, do emocional, até falando sobre você, né, usou esse termo da pipocada, que é um termo forte, né, não sei nem se eu nem concordo, mas eu respeito totalmente a sua opinião.